Olá, sejam bem-vindos a mais um C2 Cast, Crédito e Inovação. Hoje, juntamente com meu amigo Cipinho aqui conosco, vamos entrevistar uma pessoa muito bacana, já posso dizer amigo, famoso Marcão da MMX Invest, o Marcos. Então, fundou a MMX e hoje atua como diretor-geral. Cipinho, seja bem-vindo. Obrigado, César, mais uma vez, muito bom estar aqui. Tenho certeza que hoje a gente vai ter boas histórias aí, porque tem muita experiência na mesa do lado do Marcão aí para compartilhar com a gente, né, Marcão? Seja bem-vindo aí, viu? Pessoal, obrigado aí pelo convite, né? Foi meio surpresa, eu tô com a voz meio ruim, tô fazendo um tratamento de fonoterapia, espero que eu consiga suprir aí o que vocês precisam de informações aí, né? É isso, muito obrigado pelo convite. Legal. Marcão, como eu gosto de falar, né? Qual que é o motivo de termos criado esse canal, né? Na verdade, a gente gosta de trazer informação e principalmente dar visibilidade para quem está no dia a dia, né? Tomando decisões de crédito, analisando os cedentes, os sacados e enfrentando o desafio que é empreender nesse mercado incrível do fomento mercantil. Então, Marcão, gostaria de começar perguntando, assim, pedindo para você falar um pouquinho da sua história, né? Do início, como que foi ingressar nesse mercado. Beleza, vamos lá, né? Eu, como empresário, comecei em 2002, né? Junto com investidores, né? E o principal investidor meu, o Dr. Guizardi, que é da família Guizardi, que vocês conhecem, inclusive, né? E eu trabalhei com ele em banco, ele foi meu diretor no banco. E depois de uns 2 ou 3 anos que eu saí de banco, e ele também já havia saído, eu descobri que ele tinha algumas factorings no mercado, na época era só factoring, né? E aí a gente se aproximou, ele me fez um convite para a gente montar uma empresa. Eu tinha um percentual menor, ele tinha um percentual maior e ele era um investidor. E a MM começou como MM em 2002. MM. Por que MM? Né? Era Marco e Marcos. Né? Eu sou Marcos, sem S. E o meu outro sócio era Marcos. Aí começou como MM. E nós montamos uma factory, né? Durante aí uns 6 anos ficamos como MM Factoring, né? Durante uns 6 anos, nesses 6 anos também eu fui sócio do Dr. Guizardi em outras, acho que 4 factories que eles tinham. Ele tinha, acho que antes dele falecer, acho que ele tinha umas 100 factories no mercado, cara, muita coisa, né? Acho que depois de uns 6, 7 anos mais ou menos, aí nós decidimos abrir o FIDIC, que aí já era MMX, né? E com a mesma sociedade, junto com os investidores, o Guizardi. Inclusive no primeiro ano, quando nós montamos o FIDIC, através da Tercom, o Luiz Fernandes, que estruturou o FIDIC para nós, ele recebeu uma ligação de um advogado do Eike Batista, dizendo que eu tinha que tirar o nome MMX. É mesmo? Porque o X ficou tudo exponencial. Exatamente. Né? Porque naquela época, ele como MMX, ele estava na onda, né? Sim. Um dos mais ricos do mundo, né? Hoje ele não me enche mais o saco. E nós tivemos que tirar o X, cara. Caramba. Precisamos tirar o X. É mesmo? É verdade. Aí, durante alguns anos, nós ficamos como fundo de investimento. Eu não lembro a data aí, mais ou menos. O Dr. Guizardi, infelizmente, faleceu. E é um cara que eu tenho uma consideração assim enorme, né? Um amigo, um pai, um cara que eu tenho uma estima muito grande, né? Eu acho que o que eu construí na minha vida profissional, eu acredito muito mais a ele do que as outras situações da minha vida profissional. Eu tive uma grande oportunidade nesse segmento e aproveitei, né? Então, depois, com o fundo de investimento, mais alguns anos, nós encerramos o fundo de investimento. E foi onde eu comprei a minha participação que estava com eles e passei a tocar sozinho a empresa, né? Eu botei MMX de novo, cismei. MMX Invest Securitizadora. E tá eu e minha mulher. Estamos aí há 10 anos no mercado, né? A gente gosta muito do que a gente faz, eu tenho muito amor pelo que eu faço, por esse segmento. E, cara, tamo indo, graças a Deus estamos indo bem. Que legal, legal. Isso é bacana. Maravilhoso, né? Poder ouvir a história assim. Eu imagino que na ocasião você deve ter ficado muito puto e ao mesmo tempo falou assim, caramba, eu tô incomodando o Eike Batista, né? Eu fiquei meio chateado na época, tudo, mas o Luiz Fernando falou, olha, a ligação do advogado não tem o que fazer e a gente tirou. Tranquilo, de boa. Marcão, e por curiosidade, qual é o significado do X? É de exponencial mesmo ou não? Você tem um outro? Frescura minha. Boa! Sensacional!
Na época, MMX, vai. Frescura. Mas é um nome muito fácil, assim, né? Que eu acho pega, fácil, né? Ficou MMX Invest, ficou, mas é frescurinha mesmo. E tá Você aí. sabe que interessante, eu pergunto isso porque antes de trabalhar, né, no segmento, eu atuava no mercado financeiro, mas eu falo que eu estava do outro lado da mesa, né? eu fui gerente financeiro, então, de um grupo, né, de indústrias, né? Legal. Segmento químico. E esse grupo, ele teve, por um período, uma factory que se chamava DMX. DMX? Era Desconto Mercantil X. Olha isso. E ela ficava em Arujá, né? Aqui na Grande São Paulo, né? Sim. E eu questionei o Marcelo na época, mas por que DMX, né? Ele X é de exponencial mesmo, é de objetivo de crescimento, né? Por isso que eu pensei que a sua também tinha a mesma finalidade. Sim. Pô, mas que bacana, Marcão. Agora, ô Marco, você falou, então, tem 10 anos desde esse momento que você se separou dos demais investidores, Sim. né? Mas se você contar o tempo total que você tem atuando nesse mercado, é desde quando, assim, quanto tempo? Cara, eu comecei a atuar no mercado de antecipação de recebíveis em 1995, quando meu filho nasceu, Danilo. Olha. É verdade. E, quer dizer, em 95, o mercado de antecipação era restrito a descontar duplicata e cheque predatado. Não tinha. E duplicata física, né? Duplicata física. Tinha que pegar os carimbos atrás da duplicata. Eram 2 carimbos, né? Um da PJ, que o cara assina, depois do outro carimbo. Era um endosso e outro da PJ. Tinha que... E outra, né? A duplicata ela era datilografada. Olha só. Esse era o segmento. Então eu comecei em 95, antecipando do duplicata e cheque predatado. Legal. Marcão, você trouxe uma questão que para muitos, né, acho que é algo bastante significativo, né, que é essa oportunidade mesmo que o Dr. Guizardi criou, né, desse modelo de negócio, nós brincamos com um crescimento horizontal, né, no qual eu enxergo a beleza, né, Sim. na verdade de tudo isso é o fato de você criar oportunidades para outras pessoas empreenderem, né, e conquistarem também os seus objetivos de vida e naturalmente, né, constituir sua empresa. Queria falar um pouquinho mais disso com você, como que foi mais detalhadamente esse processo e como você enxerga isso? Cara, falar esse modelo de negócio, né? Porque foi um modelo de negócio criado pelo Dr. Guizardi, isso é verdadeiro. O cara era um visionário, né? Então, era um cara que ele sabia lidar com pessoas de uma forma assim absurda, né? E assim, na época em que eu comecei, né, vendo o tipo de modelo que ele trouxe, ele não queria concentrar que você tivesse uma empresa só, muito grande, com um volume de ativos muito grande. Eu falei assim, é melhor você ter várias empresas, que esse volume total de ativos seja muito grande. Né? Que eu acredito que hoje no grupo deles deve ser um volume grande. Não sei quantas empresas ele tem hoje. Mas voltando para trás, quando eu conheci ele estava com 17 empresas. Na época a MM entrou, foi a 18ª, né? Então qual que era o modelo dele? Primeiro, na cabeça dele. Ele trazia sempre ex-gerentes de banco. Certo. Né? Ele foi VP do Unibanco. Eu cheguei a trabalhar também com ele no Unibanco, mas eu não tinha amizade com ele no Unibanco. Aí ele saiu do Unibanco e foi para o Banco BMD, como diretor-geral da área comercial. Ah, legal. Então, fora o dono do banco, tinham 2 diretores que tocavam o banco. O diretor comercial, que era o Guizardi, e mais um diretor de crédito. E os 2 meio que batiam às vezes de frente no dia a dia. E depois que ele saiu, ele começou a chamar os ex-gerentes do Unibanco e os ex-gerentes do BMD. Né? A história dele começou no interior de São Paulo, não sei se em Bauru, Ribeirão Preto, eu não sei bem, né? Ele sempre falava muito, que um sócio dele, né, que é o Dárcio. Né? Eu não conheci pessoalmente, mas falava muito dele. Ele começou a história lá. Então, o que ele passava pra gente aqui na capital? Assim, gente, o nosso modelo de negócio é uma empresa pequena, onde eu trago um ex-gerente do banco. Ele vai ter um percentual dessa empresa menor que o dele. Ele era majoritário nas empresas. Né? E a grana que você precisasse para que essa empresa girasse, ela tinha que vir dos sócios. Então eu entrei na sociedade com ele, eu tinha um pouco de dinheiro num CDB no banco. Cheguei a vender uma casa. Olha só. Vendi uma casa, minha mulher ficou louca da vida. Cara, isso que é acreditar no negócio, hein, Marcão? Acreditei no negócio, eu vendi uma casa, minha mulher ficou louca da vida.
E aí eu botei o dinheiro no negócio também. E ele tinha muito mais dinheiro do que a gente, ele também colocava. Então ali você começava o teu negócio, naquela época também, né, as taxas de mercado eram absurdas. Batia né? 2 dígitos, Batia né? 2 dígitos. 2 dígitos, era complicado o negócio. O Brasil era assim, né? Sim. Então você começava a crescer o teu negócio. Uhum. Sempre a gente conversava todos os meses, tinha reunião, falava assim, gente, qual o tamanho que dá para você ficar aqui com a tua empresa? Abre um escritório, contrata um funcionário, 2, 3 funcionários, contrata alguém da área comercial, você sozinho vai prospectar, como que vai ser isso? Então, durante esse período, a gente foi vendo que tinha empresa que começava com capital social, para você ter ideia, a MM começou com capital social de R$100 mil. Certo. Eu tinha 20%. Uhum. Né? Quando a gente chegou no fundo de investimento, eu estava com 60%. E depois, para eu sair fora, eu comprei a minha parte e fiquei com 100%. Então, na ocasião, eu comecei com 20% de um capital social de R$100 mil. Uhum. Nós trabalhamos alguns anos, né? Como as taxas eram absurdas, o crescimento exponencial era alto, não era baixo. Rápido, né? Cresce rápido. E nesse momento em que você está crescendo e distribuindo o teu lucro, ele tinha oportunidades em outras empresas. Então, o Dr. Guizardo ele tinha essa visão. Ele falou assim, pô, eu trouxe o Marco, a empresa dele está fazendo sucesso. Uhum. Marco, olha, tem uma outra oportunidade de uma outra empresa aqui para a gente abrir. Eu gostaria também que você fosse sócio com a gente. Ah, legal. E ele colocava a gente na sociedade. Isso é muito bacana, né, Marco? Eu acho que... Sim, é o reconhecimento, né? Sim, sim. Para você ter uma ideia, eu tinha um amigo meu que ele era do Rio de Janeiro, gerente do Bradesco durante muitos anos, se aposentou no Bradesco. E eu apresentei ele para o Dr. Guizardo, ele veio para São Paulo, eu fui para o Rio de Janeiro e nós abrimos uma empresa no Rio de Janeiro. Isso Olha. é coragem, hein? Os cariocas que me desculpem e os amigos, mas... Eu fui na Baixada Fluminense e na época o contador que abriu a nossa empresa, ele falou que a Baixada Fluminense era a maior emissora de CNPJs do Brasil quando nós abrimos a nossa empresa lá. Um monte de pequenas empresas. Então, dentro do nosso modelo de negócio, de manter uma empresa pequena, a gente procurava trabalhar pulverizado, pegar cliente pequeno. A gente colocava como uma regra. Assim, gente, nós não vamos pegar uma duplicata de X valor. Eu não vou lembrar na época, né? Mas um exemplo. O máximo de uma duplicata é 10 mil. O máximo de limite de crédito procedente, sei lá, 20 mil. Então, isso a gente delimitava. Uhum. Nós tínhamos essa regra. Sim. E é uma proteção, porque por mais que você se empolgue com uma concentração, porque o sacado é maravilhoso, se der algum problema no caminho, e vamos combinar, né? Toda hora dá problema no caminho. Estranho é quando não dá, né, Marcão? Estranho é quando não dá no nosso segmento. Então ele fala assim, gente, ele brincava que ele tinha uma frase que ele falava que a gente tinha que fazer musculação. É engraçado isso, né? Dr. Guizardo fala, a gente tem que fazer musculação. A gente fica forte primeiro, para depois você arriscar uma concentração, fazer algo maior. Então, voltando, ele falou assim, porra, Marcão, lá no Rio de Janeiro, teu amigo tá lá, conhece o mercado, a Baixada Fluminense. Vamos abrir uma empresa com ele? Eu falei, vamos. Fui para o Rio de Janeiro, ajudei na contabilidade, ajudei a colocar o sistema. O sistema nosso era em DOS na época. Uhum. Era o Ágil, né? O sistema Ágil. Era do Ramon, você já deve ter ouvido falar do já Ramon. ouvi falar. Então, conheci muito o Ramon. Então era um sistema em DOS. Montamos a empresa, chegou no momento que precisava de alguém que controlasse um pouco o nosso sócio, o impulso dele lá, porque carioca, é difícil você trabalhar com carioca, cara, não é fácil, não é fácil. Aí eu tinha a minha funcionária, minha melhor funcionária, a primeira, e eu falei assim, Dr. Guizardo, eu vou mandar a Vanessa para ser sócia lá. Ele falou, você está brincando? Você vai tirar o teu braço direito aqui? Eu falei, ninguém é substituível. Tirei ela de dentro da empresa e mandei para o Rio de Janeiro. A menina, na época que ela foi para lá, ela estava separada, tinha um filho, estava com o nome sujo e tinha um Fiat Tipo que pegou fogo. Caramba! Ô, Marco, você já viu aquela frase que o pessoal brinca e fala assim, desgraça pouco é bobagem? Pois é, era o caso dela. César, essa menina hoje, ela é sócia em 2 empresas na Baixada Fluminense. Olha que legal. Cara, ela mora na Barra da Tijuca. Opa. Mudou a vida dela. Mudou a vida dela. E ela fala, cara, a oportunidade que você me deu. E eu falava assim para ela, como eu falo para muita gente, o Dr. Guizardo, ele não tinha tempo ruim para dar oportunidade para alguém. Ele conversava com você aqui em meia hora, ele tinha a noção dele do que ele ia arriscar e ele arriscava. Ele arriscava.
Que assim, legal. gente, você tem oportunidade, vamos ver. Agora, depois no decorrer do processo, se perceber que você não tem capacidade, Sim. aí sim. atitudes são Natural. tomadas e é natural. Mas ele dava muita oportunidade pra gente. Eu acho que esse aspecto é muito bacana, né? Eu não tive a oportunidade de conhecer o seu Guizard, mas eu acho interessante porque para mim ele é muito vivo, Sim. né, o aprendizado, o conhecimento, porque eu sempre escuto de pessoas como você que tiveram a oportunidade de estar com ele esses Sim. aprendizados e o quanto vai sendo perpetuado, né? Sim. Então essa história da musculação, por exemplo, eu já ouvi da Luciane. Já ouviu? Então a Lu, ela, né, por mais de uma vez nós estávamos em reuniões e ela falou assim, é como o Dr. Guizard falava, é igual musculação, a gente tem que criar músculo primeiro para depois arriscar, né? E é um grande aprendizado para o nosso segmento, né? Porque, sendo muito honesto, né, Marcão, se a gente pensar no nosso dia a dia, é muito tentador. Sim. Você está ali na tomada de decisões de crédito, você fala, poxa, esse mês eu posso dar um resultado A, um resultado B, eu posso melhorar tanto e tal. Sim. E tem esse cara aqui me pedindo 20 a mais, 30 a mais e tal. O limite já está estourado e você fica tentado a fazer isso. Você fica tentado. Você está com sobra de caixa, você fica tentado a fazê-lo, né? Assim, eu no meu caso particularmente, né, eu não sei se isso é uma virtude, é uma vantagem ou não, né? Essa tentação, ela nunca aconteceu comigo. Eu tinha um sócio que ele acabou saindo da sociedade por causa dessa tentação. Uhum. A gente acabou discutindo e ele saiu dessa sociedade, né? Cara, a Luciane eu conheço muito bem, também é uma pessoa que é muito pé no chão. Eu considero, dos profissionais de mercado, a Luciane é professora no que ela faz. Ela é professora no que ela faz. E eu nunca fui tentado a isso, não, né? Eu sempre fui muito disciplinado com relação a isso. Mas vi muitos amigos quebrarem as pernas, perderem seu negócio por conta disso. E alguns outros, às vezes, o que você ganhou durante um bom tempo, fez uma musculação boa, cresceu, perdeu, aí o cara, vou parar, e às vezes ele continua naquele jeito. Mas é o que você falou, o dinheiro no caixa ele coça, né? E principalmente quando você tem um investidor. Porque você precisa remunerar o investidor. Tem conta para pagar, Tem né? conta para pagar. Então, se você tem dinheiro no caixa sobrando, você tem que pensar, cada dia que o dinheiro está parado, você paga um dia de juros para o investidor. Sim. Você tem uma conta para pagar, né? Hoje não é o meu caso, né? Eu não tenho investidor. O dinheiro é só meu e eu posso também, hoje, até me dar o luxo de manter mais ainda essa disciplina, né? Então, às vezes, eu prefiro deixar o dinheiro no CDB, ficar lá parado, do que arriscar uma concentração, arriscar algo que eu vou ter que ter mais trabalho, investir numa retaguarda mais forte. Aí você para pensar, né? A idade também vai chegando. Aí você fala assim, aí você dá uma segurada. Mas é isso. Marcão, e como é que você vê isso hoje? Porque dentro que você falou, o dinheiro em caixa e Sim. essa questão toda de você se empolgar um pouco, a gente vê muito hoje o mercado da seguinte forma, né? Muito dinheiro Sim. e pouco papel. Então, até aquele cliente que você fala assim, olha, esse cliente aqui é um cliente fiel, né? Que me paga uma boa taxa, que roda muito bem. Daqui a pouco ele diminui o papel dele e tem muita oferta. E você deu um exemplo, né? De falar, olha, você tem investidor, o dinheiro está parado em caixa, e aí você começa a ver, e eu já presenciei muito isso, taxas de um cedente despencarem de R$ 2,90, 3 para abaixo de 2, porque você tem 2 fundos atendendo com dinheiro em caixa. E o cara falou, puta, eu preciso pelo menos empatar o meu investidor. E aí começa aquela briga do teu cliente que te pagava X, começa a cair, né? E você começa a ver ali e fala, e aí? Como é que você hoje vê isso e como é que você lida com isso? Porque eu acredito que não seja tão diferente pro teu negócio hoje, pra tua empresa. Sim. Cara, eu vou dizer para você o seguinte, né? Eu acho assim, né? Acho que tem duas situações, né? Acho que se o empresário, no meu caso, ele não depende do investidor, então eu não preciso remunerar um capital, eu não tenho uma alavancagem de capital, então eu tenho uma situação diferente, né? Eu sou um empresário pequeno do setor, mas eu tenho uma situação bem confortável. Agora, o que eu vejo para quem tem o dinheiro, o investidor ali, ele tem que pagar ele na ponta, é o seguinte, a concorrência, ela cresceu pra caramba. É muito dinheiro no mercado, a gente tem muito dinheiro no mercado e pouco papel para você trabalhar, né? Então eu acho que você tem uma economia local que a gente tem aqui dentro do Brasil, uma economia doméstica, que ela não para de circular, ela continua ali, a gente vive disso, né? Então se você imaginar que, imagina, o cara vai trabalhar abaixo de 2%, ele tem que trabalhar em escala, ele tem que ser um FDIC
com um volume de capital enorme para você trabalhar com valores com taxas abaixo de 2, né? Porque, porra, a Selic hoje, quanto que está a Selic hoje? 14,75, né? Então, quer dizer, quase 15%. Nós estamos falando aí de pelo menos 1 ponto percentual, né? Sim. Hoje eu tenho dinheiro no CDB que eu consigo 1,1, Uhum. dependendo do tempo que eu deixar lá. Então, você imaginar que essa sobra de taxa, ela vai pagar todas as suas despesas, mais o investidor, e ainda o risco, o prêmio do negócio, porque nós estamos no mercado que é altamente arriscado. Sim. Né? É um negócio de risco, né? Muito risco. Então, é o tal negócio. Você vai colocar 100 mil, vamos colocar 2% fixo. Você vai colocar 100 mil a 2%, você vai ganhar 2 mil. Só que se você perder, você perde 100 mil. Né? Na verdade, você perdeu 98 mil. É assim um risco muito alto, né? Eu não sei como essa conta fecha. Eu fico imaginando que, sei lá, é dinheiro de fora. Eu vou usar um termo aqui que pode não ser muito legal estar falando. Pode ser lavagem de dinheiro? Não sei. É o que nós temos visto, né, Marcão, de forma geral, assim como C2, a gente lida com diversos fundos, securitizadoras, factories de todos os tamanhos, né? Sim. Empresas pequenas, empresas médias, empresas muito grandes, né? Uma coisa que eu observo dentro do cenário como um todo é que você tem hoje numa estrutura, por exemplo, securitizadora, né, Sim. como você trouxe, Sim. muito mais facilidade para resgatar as debêntures e devolver isso para o investidor de uma forma mais dinâmica. Então você não precisa necessariamente ficar, né, com Sim. esse receio de falar, poxa, mas eu vou operar baixo porque com a taxa baixa porque eu tenho que remunerar o investidor, né? Hoje existe um dinamismo, né? Que te permite devolver esse recurso. Esse recurso, né? Sem que você onere tanto, né, o custo operacional da sua empresa, né? Sim. E de forma geral, né, eu sei que existe esse receio mesmo, né? Você fala assim, poxa, mas eu tô com dinheiro em caixa, eu preciso operar e tal, né? Mas aí você trouxe uma questão super irrelevante, né? Que o Cipinho comentou também, né? Pouco papel no mercado, Pouco né? papel no mercado. O que seria isso, Marcão? Vamos falar um pouquinho mais dessa... Cara, assim, às vezes eu fico me questionando, né? Eu falo assim, porra, numa economia, o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo, né? Sim. Fale o que for. Vivem falando, mesmo o Brasil sendo o país do futuro, que o futuro nunca chega. Uhum. E é verdade. Tem que falar o paraíso do presente agora. É verdade, é verdade, né? Pô, eu tô aqui trabalhando no segmento financeiro desde a época dos caras pintadas, da mudança, né, de ditadura para democracia, né? Eu servi o exército em 1985. Olha só. Então eu peguei o último ano de ditadura, né? Caramba. Então depois dessa transição de lá para cá, o Brasil passou por tanta crise, por tanto problema, por tantas situações, que aí hoje eu chegar e falar assim para você, puta, o que está acontecendo? Por que falta tanto papel no mercado? Eu acho assim, eu acho que é uma economia que já chegou num limite de saturação que não consegue crescer mais. Eu acho que fica aquele looping. E, fora isso, um monte de players que viram na antecipação de recebível uma oportunidade melhor do que, às vezes, deixar seu dinheiro, às vezes, na mão dos grandes bancos. Eu acho que sim. Né? Eu acho que aí vem também com toda essa tecnologia aí, bancos digitais, fintechs. Eu acho que esse pessoal consegue fazer um trabalho de divulgação onde ele consegue alcançar investidores que olham para esse segmento e falam assim, porra, posso botar o meu dinheiro dessa forma. Aí vem o que você falou da debenture, né? Eu tenho amigos, né? Eu tenho um amigo, eu vou falar para você, eu tenho uma boa grana em CDB parado num banco, além do que eu tenho na movimentação da minha empresa, e eu tenho um amigo que mora na Suíça, e eu tenho 100 mil reais dele dentro da minha empresa, sem a menor necessidade de ter. Né? Por quê? Porque ele colocou essa grana na minha mão lá no ano passado, no momento em que eu precisei, né? E eu remunero ele a 1,5. E ele sabe que ele pode tirar a grana dele a qualquer momento. Então isso ajuda bastante, como você falou, né? E a securitização, ela tem algumas formas como é que fala? Fiscais, que facilitam muito, né? Tanto Sim. você pegar o dinheiro e devolver rápido, como você também se beneficiar também de abatimentos de impostos na tua estrutura, né? Sim. Então, assim, é pouco papel no mercado e muito dinheiro. Agora,
São N variáveis para eu falar para Sim. você por que tem pouco papel e por que tem tanto dinheiro no mercado. Você né? trouxe um ponto importante, Marcão, que a gente, até pela Cedolha, a gente vê muito isso, né? E você falou, e vai muito de encontro que a gente vê. São empresas capitalizadas que ela fala assim, poxa, mas o meu fornecedor, ele tá fazendo como? Eu tô pagando um boleto de terceiro aqui. Sim. Eu tenho uma menina que fica toda hora respondendo ligação, e-mail, para saber se chegou a mercadoria, e eu tenho um fluxo de caixa, eu gero caixa. Sim. Eu vou fomentar isso aqui. Tem muito Então isso, você né? começa a ter uma concorrência com o próprio Com o sacado. próprio sacado. Com o próprio Né? sacado. Que antes você tinha isso muito no risco sacado com empresas maiores, né? Sim, Multinacionais, né? sim. Porque o risco sacado da Americanas, que deu esse tombo todo aí, já existe. Há muito tempo. Eu estava no banco, já existia o risco sacado. Sim. Sim. Você entendeu? E hoje você tem um risco sacado de empresas menores, né? Menores, O cara tá exato. com o dinheiro dele parado, é ele Antes, mesmo que vai você pagar. tinha lá uma Vale, uma Petrobras, né? Enfim, uma própria Americanas, Sim. que era, né? E é o que você falou, hoje você tem empresas bem menores. Menores que tem, que fomentam os seus próprios fornecedores, né? Exato. Então acho que isso também é E como é que você vê esse modelo de negócio, Marcão? Cara, eu acho que, assim, né? A gente fala que é o sacado âncora, né? Aquele cara que ele... Inclusive é uma oportunidade. Às vezes tem empresários do meu segmento que se associa com uma empresa dessa que não é tão grande igual uma Americanas ou uma Vale, mas que tem uma possibilidade enorme no seu mês de pagamento fornecedor que justifica você abrir um negócio. Sim. Você pode abrir um FDIC, abrir uma securitizadora e às vezes até mesmo uma factory, né? Aí sobra menos papel ainda para a gente, né? Sim. É uma das variáveis que justifica o pouco papel que tem no mercado. E aliás também é um negócio perigoso, né? Porque às vezes a gente vai e faz uma comissária para esse cara. Sim. Aí ele vai lá no risco sacado, antecipa. Já passei por isso. Eu passei por isso mês passado. Caramba. Fiz uma comissária pro cara e aí eu fui descobrir que no risco sacado ele descontou o mesmo título com o próprio sacado dele, o próprio pagador. Uhum. Aí eu ameacei mandar para cartório, aí ele foi lá e pagou o título. Quer dizer, vocês vê, né? É pouco papel, gera perigo na comissária. O nosso mercado ele é complicado, ele é bem dinâmico. O Marcão falou um palavrão, comissária. Comissária. A gente não fala esses palavrões Não? assim, não. O mais engraçado é você explicar para alguns excedentes no passado. Eu falei, mas por que o nome comissária? Aí eu falava assim, cara, não faço a menor ideia. Quem inventou, né? Quem inventou isso? Eu não faço a menor ideia. Só sei que não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa. Não é uma coisa Muito boa. bom. Marcão, antes da gente entrar um pouquinho na comissária, Tá. eu propositalmente te provoquei, né, Claro. com essa pergunta do porquê pouco papel, né? Eu tenho algumas hipóteses, né? Tá. Então, uma delas é a mudança no próprio formato de liquidação. Por Tá. exemplo, hoje quando nós falamos de PIX, representa mais de 50% do volume de pagamentos no Brasil. Tá certo. Você imagina que, em muitos momentos, aquele que pagava por uma duplicata, por mais Vai que lá, o prazo paga fosse via curto, Pix. paga via Pix. Sim. Então, acho que isso faz parte desse fenômeno. Tá. Mas o crédito não deixa de existir, a necessidade de um pagamento mais alongado não deixa de existir. E aí a gente entra num aspecto que muitas vezes eu me pego, né? Você está assistindo o jornal lá na sua casa e tal, aí fala, pô, o movimento da economia, o movimento, né, do governo fez isso e brigou com o Trump e agora vai ter taxação e não sei o quê. E o quanto isso impacta, Sim. né? Mais recentemente, falando sobre essa ameaça de taxação em 50%, por exemplo, do Trump contra, né, a nossa economia, ou seja, contra o produto que a gente vende lá nos Estados Unidos, aparentemente você fala, cara, mas será que isso vai afetar mesmo? A gente tem tantos outros mercados, né? Sim. E hoje pela manhã eu estava vindo, né, para cá, para o estúdio, para nós gravarmos esse podcast, e me deparei com uma reportagem, me chamou muito a atenção, porque produtores de mel no Piauí estão com um problema gigantesco lá, com mais de 1.000 toneladas de mel para serem, né, na verdade, despachadas Despachada para os Estados nos Unidos. Estados Unidos, e aí os compradores lá já começaram a falar, ó, se não chegar antes de 1º de agosto que vai ter a taxação, nós não vamos querer. Nossa, você vai perder o produto. E aí você imagina a cadeia, né, que vai Sim. sendo afetada por isso. E aí imagina, por exemplo, que algum, né, nós temos inclusive cliente FDIC lá no Piauí, espero que ele não tenha sido afetado, mas imagina que, por exemplo, pô, ele financiou aquela operação, ele fomentou aquela Nossa operação, aí tá Senhora. contando que, né, que vai vender, que vai receber, que vai liquidar, e aí a operação não liquida, Sim. né? O quanto isso, de fato, Sim. nos afeta no dia a Sim. dia. Então,
eu chamo muito a atenção para esse aspecto de que aqueles grandes movimentos que nós vemos na política, na economia, a bolsa subiu, desceu, não sei o quê, pô, isso aí parece que está muito longe da minha realidade, mas não está. Ele me afeta diretamente, porque tem toda uma cadeia produtiva. E né? o segmento do agronegócio é um puta segmento para o nosso segmento usar, né? Sim, então, a antecipação de recebíveis no agro é muito grande hoje. Sem dúvida. É muito grande. Cara, eu penso assim, né? Voltando a falar de uma economia saturada, né? Como você acabou de falar, você tem o modelo de PIX, né? Inclusive tem bancos antecipando o PIX, né? Sim. Você paga o PIX, é uma antecipação. Sim, sim. Porque sim. o PIX passa a ser um recebível futuro. Exato. Não deixa de ser, né? Assim, eu acho é a mesma coisa do cartão de crédito. Se antecipar cartão de crédito. Você pegar uns anos atrás, o mercado de cartão de crédito estava totalmente concentrado com a trava perfeita com quem? Banco do Brasil, Itaú, Sim. Unibanco, na época que ainda existia o Bradesco, né? E hoje você consegue em bancos digitais mudar essa trava, mudar o domicílio. Antigamente você não conseguia fazer isso. Né? Então, assim, as formas de antecipação de recebíveis hoje não é mais só duplicata e cheque predatado. Acho que você pode antecipar. Pô, você antecipa contrato. Quando eu comecei com o fundo de investimento, acho que foi em 2008, se eu não me engano, inicialmente no modelo de FDIC para antecipação, que é o multicedente e multisacado, né? Se não me engano, a gente não podia fazer, por exemplo, antecipação de contrato. Não podia fazer antecipação de contrato. Era vetado. Era né? vetado. Porque o modelo de negócio não era aquele. Mas aí, com o passar do tempo, com essa evolução de muitas ferramentas, de muita coisa, hoje você desconta, contrata. Então, por que não? Assim, pô, você não tem papel. Vamos pegar o segmento do agronegócio, fomentar o cara, descontando um contrato que, de repente, às vezes até... Né, imagina, né? O cara tem a produção dele, ele tem uma safra. Ele ainda não tem ela na mão. Sim. Você vai ter que descontar de que maneira? Pô, e se o cara não tiver a safra? Aí o que você vai fazer? Uma garantia real. Né? Então hoje o segmento fala assim, pô, você pode. Eu tenho um caso, por exemplo, eu tenho alguns excedentes meus que eu acabo trabalhando com ele com a maldita comissária, como você falou, famigerada comissária, e o meu risco nele está numa garantia real do imóvel. Então eu posso chegar para ele, e é uma coisa que a securitização também permite, né? Ela é bem fácil para isso. Você pode, não vamos descontar um pedaço de papel de pão, mas você pode descontar o que você quiser. Sim. Né? Tá lastreado com uma garantia real. Então, assim, eu acho sim que essa falta de papel num contexto geral, eu acho que é uma economia que ainda não conseguiu crescer de acordo com o volume de grana que cresce no mercado. Agora, as possibilidades, como você falou, de Pix, eu tenho certeza que o nosso segmento daqui a pouco vai estar descontando Pix. Olha, de alguma forma. Cipinho, ele tá levantando a bola, né? Mas é real. É real, Ele, né? na verdade, o Marcão levantou algumas bolas. É. Né? Isso é a realidade. Quando você fala, por exemplo, do cartão de crédito, né? Hoje, dentro da C2, nós temos uma ferramenta que, pela própria securitizadora, a gente vai lá na B3, muda o domicílio bancário para a tua conta e você começa a comprar os recebíveis. Tá vendo? Sem ter que ter um intermediador, sem ter que ter uma maquininha na ponta, sem ter que abrir uma conta escrow. Você analisa e enxerga a agenda online, Sim. diariamente. Sim. Se você tem um acordo com o teu cliente, ele vai estar disponível, você vai lá, compra aquele recebível e a gente registra ele. Sim. Né? E de uma forma muito segura, porque eu te falo aquilo que está disponível, Sim. efetivamente, e antes de você realizar o desembolso, eu levo para você e te falo, olha, foi comprado, é seu, pode ir lá e realizar o desembolso. Então, e quem registra é o dono, né? Exato. Registrou é o dono. Principalmente na operação de cartão de crédito, que funciona de uma forma diferente da duplicata. Né? Na duplicata você tem um credor e um devedor. Sim. No cartão de crédito, não. Isso vai para a Câmara de Compensação. Sim. E lá, se ninguém se manifesta, aí sim vai para a bandeira ou vai para o estabelecimento. Sim. E uma vez que nós vamos lá e registramos, eu estou falando, olha, sabe esse vencimento aqui, esses 100 mil reais por 30 dias? É meu. Sim. Então não tem como contestar e falar, não, mas eu não pago para terceiro, a mercadoria não chegou. Isso não existe. Sim. Né? O que a gente vê, Marcão, e é legal quando você traz essa percepção tua, porque a gente ainda vê um mercado precisando se ajustar a essas novas tendências, porque eu concordo plenamente, a gente está numa economia muito estagnada, né? E aí você começa a ver grandes fundos que já enxergam por isso e fala, cara, eu não vou ficar brigando
pela taxa do desconto. Eu vou pegar um contrato. Sim. Então eu vou pegar um contrato que você tem aqui de 3 anos e eu te Sim. amarrei por 3 anos. Sim. Né? Fidelizou o cara por Fidelizei 3 o cara. anos. Você pode ter problema com outros fundos? Você pode até ter. Sim. Mas você não vai ter comigo se eu Sim. estou te fomentando o teu contrato. Sim. Então, né, tanto que você vê os grandes players, né? Você pega, por exemplo, uma Red, Sim. né, que eu uso como uma referência, eles não estão preocupados mais com desconto. Sim. Né? Eles já estão num viés de assim, cara, vou virar banco, vou trabalhar de uma outra forma, eu quero operação alongada. Sim. Né? Sim. E aí você vê outros próximos a ele ali, todos indo para esse caminho. Né? Claro que é uma trajetória, e eu ainda acho que essa duplicatinha, essa questão do pulverizado, isso não vai acabar. Sim. Mas se você não começa a olhar para esses outros players, né, para essas outras operações, você está fadado, você tá fadado a ficar fora. ficar fora. E quando você fala de taxa baixa para fundo grande, a gente vê muitas das vezes fundos de 20, 30 milhões, às vezes até menos, que tem investidor, Sim. tendo que embarcar em operações, e aí eu já vivenciei isso na pele, né? Você fala assim, não, mas você vai fazer uma taxa baixa, mas é porque está entregue, confirmado. Não. Você está fazendo porque você enxergou um bom crédito. Um bom crédito. Sim. Mas você vai fazer o pré-faturamento. Sim. Né? E muitas das vezes esse pré-faturamento não funciona. Sim. Muitas vezes o sacado ele não confirmou para você. Sim. Você sabe que está entregue, que ele é um bom pagador, mas você não conseguiu a confirmação. Sim. E aí Mas você você vai tem ver... a estrutura, toda essa trava que você tem, que é isso que te garante você entrar no negócio. Exato. E Sim. mesmo assim, você está... que você falou, eu sou pequeno ainda, Sim. então, para um fundo de 20, 30 milhões, se ele tem lá 1 milhão numa taxa abaixo de 2, se essa operação escorrega, já era. Já era. A margem, ele não tem margem Não para tem margem para erro, suportar. né? Não tem margem. Então, esses novos produtos, a gente fala muito do próprio cartão de crédito, fala, cara, você tem um bom negócio aqui. Tudo bem, a taxa não vai ser às vezes a que você quer, mas vai ser acima de 2 ou próximo do que você já está trabalhando com garantia, né? Com uma real garantia, que eu brinco, cara, se a bandeira não te pagar, se uma Visa não te pagar, não se preocupa com mais nada, cara, porque nós já estamos... Exatamente, né? não tem porquê. Já lascou tudo. Então, é uma operação muito segura, né? Mas o mercado ainda é reticente para isso, né? Sim. Quando você fala uma comissária com garantia, poxa, a gente tem lá nota comercial em série dentro da C2, que foi criada para esse perfil de operação, né? Para você colocar uma garantia, uma nota comercial e atrelar todas as suas operações de comissária, né? Te dá muito mais segurança para você ter que executar. A jurisprudência é muito mais fácil do que se você fizer através de um contrato mãe ou um contrato de confissão de dívida, enfim. A gente sabe que tem muita gente que, né, já me questionaram, por que eu vou fazer uma nota comercial se eu posso fazer uma confissão de dívida? Enfim, então o mercado ainda, o nosso mercado, né, ainda é muito preconceituoso com as mudanças, né, Marcão? Sim. A gente percebe isso, né? Eu não vou dizer que eu tenho um certo preconceito com algumas coisas, por exemplo, eu não entro no segmento de cartão de crédito. Assim, eu acho que eu cheguei num ponto assim da minha vida, né, pela a condição financeira que eu tenho, que eu paro para pensar assim, eu não sei se eu quero agora dispor de mais uma grana, aumentar o meu volume de operação, pegar mais uma retaguarda, ou negociar com alguém, por exemplo, a C2Card. Não é só a C2Card, eu recebo às vezes e-mail de outras empresas que estão no mercado e falam assim, pô, Marco, você tem aqui uma oportunidade, olha, dá para pegar aqui a trava do cartão, aí você bota aqui, bota mais 1 milhão, 2 milhões. Não é um preconceito, é uma opção. Uhum, é uma opção. Mas assim, eu vejo, como você falou assim, que tem muito preconceito de muita gente, eu vejo que muita gente poderia estar entrando nesse mercado e aproveitando isso daí, né? Não só pensando na duplicata e no cheque predatado, que eu acho que também não vai parar de existir. Muita gente fala que está fadado a acabar. Eu não acredito. Eu acho que o Brasil não conseguiu se livrar do talão de cheque, cara. Eu tenho um único cliente hoje que desconta cheque comigo. O cara trabalha com confecção no Brás e é só no cheque. E o Brasil não conseguiu acabar com cheque. Imagina com cartão de crédito. Agora, essas novas possibilidades, como o Pix que eu estava falando, cara, é muito bom para o nosso mercado, né? É o cara entrar e aproveitar a situação. Mas eu acho que de verdade, viu, Marcão, esse é um processo gradual, sabe? Gradual. Porque nós somos procurados, né, assim, com uma certa frequência de algumas fundos, né? Ou mesmo securitizadores falam, pô, cara, eu tenho interesse e não é uma prioridade, eu não vou deixar de operar duplicata para operar cartão, Sim. ou fazer coisas
diferentes, mas eu quero entender, quero conhecer, quero ir aos poucos. E eu acho que tem muito isso como você colocou, né? O momento de vida, na verdade, de cada um, né? O que eu busco neste momento, o que eu, né, faço, o que eu gostaria de ter, ou mesmo qual é o meu legado, né? Porque é natural, né? Você faz uma transição em dado momento para o filho, para a filha e tal, para continuidade da família. É natural. Né? Isso acontece, né? Acontece. Então, eu acredito que, assim, que o importante é nós termos as opções. As opções, sim, exatamente. Cara, tem uma opção para atuar com Pix, eu tenho uma opção, né? Nós tivemos agora, né, o Open Finance, né, e através do Open Finance nós conseguimos criar um sistema que é o Pix automático, né? Então imagina que hoje você tem a possibilidade de, ao invés de emitir um boleto e de forma passiva ficar aguardando que ele pague aquele boleto, você consegue fazer um agendamento daquele valor e enviar aquele agendamento por um link, né, para o seu cedente ou para o seu sacado. Ele entra no banco dele e confirma aquilo e o banco já agenda. E você antecipa aquele Pix. Você pode antecipar aquele Pix. Então, isso é algo que já é possível. Nós temos, né, na C2 a ferramenta para isso. Você falou outro dia na C2, né, no caso do Open Finance, se o cara, eu não sei se o CPF ou o CNPJ, se o cara permitir você acessar o que ele tem de movimentação, né, ou de recursos em outras instituições, né? Exatamente. Cara, isso é absurdamente bom, cara. Sim. É uma puta oportunidade. A gente fala, imagina, né, hoje você tem lá uma comissária em garantia real, mas você vai ter casos também de comissários menores que você não consegue uma garantia. Sim. E você quer entrar nesse risco. E você quer entrar no risco. E aí o cedente fala assim, né, que a gente fala assim, ó, esse sacado aqui ele tem data programada para pagamento. Sim. Então, ele paga, sei lá, toda segunda, quarta-feira do mês. E aí você opera e na sua segunda, quarta-feira do mês, nossa, ele teve um problema. O crédito não entrou. E a gente ouve muito isso, né? Olha, teve um problema lá, não deu entrada na nota, agora só na próxima segunda, quarta-feira, ou seja, daqui a 30 dias. E o cara precisando do dinheiro no caixa para operar. Exato. Exatamente. E você fala, como é que eu faço agora? Acredito nele, prorrogo. Sim, ou não. Ou não, né? Aí você fala, me dá uma evidência, me Sim. coloca em cópia oculta no e-mail. Sim. Aí o cara fica naquele, então, mas vou te... Sabe? Sim. Eu falo que é o chiclete, né? Você vai esticando ele ali, mas não pode arrebentar. Eu sei, eu passo por isso. Exato. E aí com o Open Finance, você fala assim, beleza, ele paga rigorosamente isso? Rigorosamente. Então, cara, libera teu Open Finance pra mim aqui. Aí você vai ver. Na conta que ele faz o crédito, porque você consegue puxar um histórico de 12 meses. Então você vai ter aquele primeiro trabalho ali, falando, deixa eu ver se ele paga pontualmente mesmo, em toda segunda-feira, né? Toda segunda, quarta-feira do mês. Sim. E se é no teu dia, você vai entrar lá, você vai conseguir acompanhar o extrato dele online. Então, na hora que ele te falar, não paguei, não recebi, você vai entrar lá e falar, puta, cara, realmente, você não recebeu. Tem um risco, talvez, dele ter mudado o domicílio, mas, a priori, puta, não recebi. Então, você fica muito mais tranquilo. Porque você descobriu a verdade. Exato. Sim. Né? Você sai só da confiança da palavra, porque, infelizmente, né, eu comecei no mercado bem depois, mas eu ainda peguei uma boa parte assim que você tratava com o cedente e muitas das coisas era no famoso fio do bigode. Né? A minha vida inteira, a maior parte da minha vida nesse segmento, a maior parte foi isso. Eu brinco, Marcão, que eu peguei um final da factoring, né? Sim. O início do fundo, mas ainda que assim, o cedente ele ainda te procurava, a empresa, né? Ainda com muito receio, né? Factory, quer dizer que eu estou quebrado, mas ele tinha, a concorrência era muito menor, obviamente, mas ele tinha aquele ponto assim, cara, se eu furar com o Marcão, eu tô ferrado. Então, assim... No passado era assim. Eu vou andar rigorosamente em dia com o Marcão. Hoje não é mais assim. Exato, e hoje não. Mudou, hoje não é mais assim. E hoje eu enxergo dessa forma, Marcão, alguns pontos, né? A primeira, a grande oferta. A grande oferta. Então, eu ainda falo que é um mercado desunido, né? Porque você pode falar assim, olha, o cara me deu pau aqui, tá me devendo e tal. E o outro vai lá e opera. Aí o cliente fala com o outro assim, olha, eu vou fazer para você entregue. Exatamente. Ele fala, mas tá entregue? Mas você tá devendo? Não, tá entregue, Exatamente. então eu vou fazer. Exatamente. Né? E a jurisprudência, né? O nosso judiciário, ele corrobora muito para essas atitudes, né? Muito. Nós temos uma jurisprudência muito frágil para o nosso segmento, né? Sempre em favor do devedor. Isso é fato. Exato. Por isso que a gente sempre, né, traz à tona no podcast a importância de você falar, puta, cara, você quer correr um pouco mais de risco num pré-faturamento?
coloca numa nota comercial em série. Sim. Você quer fazer uma comissária, né, mesmo que não seja valores altos, ou que aquela comissária fala assim, cara, eu não consegui pegar uma garantia real, mas é um cara legal, tá rodando Sim. bem. A importância dessas ferramentas, porque a única certeza que a gente tem vai dar problema. Se esse problema vai se tornar um PDD, é outra história. Aí é outra história. Pode Mas, ser que vire uma confissão e você vai né, receber parcelado. Pode Mas ser a que o grande cara probabilidade é você prorrogue. perder mesmo, cara. Eu acho que você está com essa segurança de nota comercial, de CCB, que no passado nós não tínhamos, cara, isso é maravilhoso. Isso ajuda bastante. É muito importante. Sim. Isso é algo que eu vejo assim, né, Marcão? É muito necessário nós estarmos constantemente buscando meios para Sim. aumentar a nossa segurança, buscar a proteção, porque o mercado ele não para de demandar, por exemplo, operações comissárias. E aí, o nosso trabalho, que acho que é o maior desafio, é separar o joio do trigo, né? Porque você tem aquele cara que, porra, é um cedente bacana e tal, mas infelizmente ele fornece para um cliente dele que é maior, que tem uma força grande sobre ele, fala, cara, não confirmo, não deixo você antecipar, mesmo que a lei, né, te resguarde o direito de você Sim. negociar o seu título, ou seja, ele não deveria, não poderia fazer isso, no entanto, por uma questão comercial, sabe-se que ele impõe a regra, Sim. ele como cliente, nesse aspecto, ele é majoritário, né, ele fala, Total. a minha regra para comprar é essa, né, Sim. você se adequa se você quiser me fornecer. Tem que separar esse cara, que é um cara que tem essa situação, essa característica, daquele que realmente é um golpista. É aquele que, por conhecer essa característica do mercado, Ele se acaba aproveita da situação. se aproveitando da situação. Então, Aproveita. essas ferramentas, né, de você poder monitorar a conta via Open Finance, eu acredito que é fantástico. É fantástico, cara. É maravilhoso. Ajuda muito, dá segurança para Muito. isso. Atrelar garantias reais, Atrelar porque garantia real. o fato é, a pessoa, para fazer como o Marcão falou no começo, eu coloquei minha casa em risco aqui, é porque eu acredito no meu negócio. Sim. Né? Eu sei o quanto é bom e vou fazer essa aposta. Né? Eu sempre penso assim, né, que o desafio para nós do nosso mercado é você tem que enxergar a idoneidade da pessoa para quem você está dando crédito, mas também tem que enxergar a capacidade administrativa dela, a capacidade de gestão do seu negócio. Exatamente. Essa é a principal arma. Isso aí tem que ter, não tem jeito. Eu acho que o Cipinho falou uma coisa legal, né? Porque antigamente, esse negócio do fio do bigode, o cara falava assim para você, pô, não posso pisar na bola com o Marcão. Se ele pisasse na bola comigo, quantas factorings ele tinha à disposição para ir? Exato. E as que tinham, quantos iam querer fazer negócio sabendo que tinha problema. E essas também, às vezes, eram até mais unidas. Aquelas poucas do mercado lá atrás Sim. eram mais unidas. Podia até não dividir informação. Às vezes, muito não gosto de dividir informação, né? E eu sou bem avesso a isso. Eu acho que é besteira. Acho que a gente tem que dividir informação. Sim. Agora, no passado, assim, quantas factory tinha de opção pro cara que ele pisar na bola com você e ir? Era muito pouco. Era muito pouco. Agora, hoje, não. Hoje o cara vai, às vezes até na pessoa física. O agiota vai lá, monta uma empresa de cobrança, ele vai lá e faz. Então não tem mais essa do fio de bigode. Não, você tem que isso aproveitar a tecnologia, as ferramentas, as opções, os parceiros, pegar uma série 2 card como parceiro do nosso segmento. Cara, isso aí é estupidamente maravilhoso. Isso aí ajuda muito, cara. Ô, Marcão, e eu brinco, o pessoal, eu falo muito isso, o pessoal fica bravo comigo, né? Que eu falo o seguinte, a comissária não é um produto ruim. Desde que você saiba como fazê-lo, né? O problema da comissária são os nossos clientes. Né? Porque o produto em si, se você pegar a maioria dos fundos hoje de mercado, e quando a gente fala dessa questão de ter dinheiro em caixa, de ter essa dificuldade né, e ter que remunerar, o cara quando vai com papai e mamãe ali, ele acaba abrindo guarda, né, e baixando muito a taxa dele. E na comissária é uma oportunidade que ele tem de reverter esse quadro. Sim. Né? Primeiro que aquele cliente que tem o produto, né, que precisa descontar a comissária, via de regra ele sempre está precisando. Sim. Porque geralmente são sacados maiores, então é o cara que mais compra ele dele. vende pro cara que não paga para terceiro, Exato. não tem jeito. E aí geralmente, assim, né, pelo que a gente vê de mercado, sempre é o cara que mais te compra, com um prazo mais alongado, né, e que te coloca todas essas regras. Então ele fala, olha, eu tenho o Marcão, mas se eu não tiver mais 2, mais 3, eu não giro, porque a minha carteira é com 35 dias, mas ele é 60. Então ele sempre está precisando. Sim. Né?
E a gente vê cada vez mais isso, né? A gente teve agora em Santa Catarina recente, num fundo parceirão nosso, e aí eu ouvi do dono do fundo falar, não, eu tô fazendo aqui comissária de 2 milhões a 2,60. Eu olhei assim e falei, olha, se alguém tivesse me contado, eu ia falar que era mentira. Ouvindo da sua boca, eu ainda acho que é mentira. A 2,60? E ele falou, não, Cipinho, não tem jeito, o mercado aqui tá me julgando para baixo e tal. E aí você fala, caramba. E se ele não fizer, o dinheiro vai ficar no caixa. Né? Porque vai ter outro que vai fazer. Vai ter outro que vai fazer. Então, tudo bem, você já tem que trabalhar uma taxa que não é aquela taxa que você quer. Sim. Né? Por uma operação que, num geral, ele te aumenta a tua... Eu ainda brinquei que se você está fazendo 2,60 comissária, como é que está a tua duplicata? Né? Porque aí é que todo mundo quer. E você ainda faz descoberto, né? Porque a grande maioria é assim, é descoberto. Você tem que ter essas ferramentas, né? Você tem que... E é o que a gente sempre brinca, né? Na hora que o cara está precisando de dinheiro, é a hora que você consegue tudo. Né? Ó, tá devendo Depois que canhoto. o dinheiro tá na conta dele, aí você não consegue mais nada. Tá devendo canhoto. Manda, ó, cobra canhoto na hora da operação. Vai vir. Canhoto de todo jeito. Eu falo isso pro meu pessoal. Às vezes o cara vai operar hoje, fala, tá devendo canhoto? Tá devendo. Uma semana, não entrega. Então tá. Fala para ele que a operação de hoje vai ser liberada, ele tem que entregar o outro lá. Então, se tiver entregue, é isso que você falou. Aí então, você tá com a bola na mão. Agora, entregou o dinheiro para ele, aí mudou. É a mesma coisa, né? O pessoal fala, mas é um excelente produto, mas como é que eu vendo, por exemplo, o Open Finance? Tá. Nesse momento. Fala, cara, você quer uma linha de comissária? Você precisa da linha de comissária? Preciso. Ó, ainda é uma mudança cultural, porque você vai ter ainda parceiros que não fazem, mas se você precisa de mais um parceiro de fomento aqui para fazer tua comissária, essa é a minha regra. Você quer fazer? Preciso ter acesso aqui para ter conformidade que esse pagamento vai entrar. Sim. Então ali talvez no primeiro momento ele vai falar, não quero, obrigado. Aí ele vai tentar forçar um pouco que o outro parceiro faça aquela operação, mas vai voltar. Né? Me corrija se eu estiver errado, Marcão, mas é nesse momento que você... Então, aí você tem aí a bola na mão, né? É que muitas vezes você vai chegar pro cara e fala isso aí, você vai vou visitar um cara novo e vou oferecer isso daí. Aí ele fala, não, vou ver. Se ele tiver outras opções por fora que o cara faz, não tem jeito. Não tem jeito. Infelizmente hoje tem muito disso. Sim. Você visita o cara, aí ele já começa, eu vou abrir a conta escro, por exemplo. Eu tenho um monte de conta escro. Infelizmente, mais da metade da minha carteira hoje está na base da comissária. Uhum. É uma coisa que, assim, durante, por exemplo, o período na pandemia mesmo, eu não tinha uma comissária. E eu me orgulhava disso. Olha só. Eu me orgulhava disso. E nós estamos falando de um prazo curto. Por prazo curto. Porque a pandemia, 2 anos atrás. E foi um período onde eu ganhei dinheiro pra caramba na pandemia. Muitos dos nossos segmentos ganharam muita grana na pandemia, né? Muito negócio. As empresas cresceram muito na pandemia. Teve empresa que nasceu. Eu tenho um cliente meu hoje que ele nasceu na pandemia, né? E eu não tinha uma operação comissária. Olha só. E hoje eu não posso dizer isso. Aí hoje você vai falar assim, mas eu vou abrir a conta extra. Vai abrir a conta extra. Eu não quero, porque é você que vai ficar autorizando isso aqui. Aí ele vai para um outro parceiro, o cara lá vai e faz um pouquinho. Aí ele pega 2, 3, 4, 5 e faz, e você perde às vezes a conta extra, infelizmente. Sim. Porque a conta extra também não te dá segurança nenhuma, né? Não. Fazer uma pausa de 5 minutinhos pra gente respirar. Bora. Ir no banheiro rapidinho. Mas isso aí tá cada dia pior, Marcão. Eu fico imaginando a minha voz. Beleza. O legal do nosso mercado é isso. Tem segmento, tem para todo mundo. Para fazer tudo. Isso. Sim, eu vou retomar a pergunta. Vai ter que me relembrar. Que a idade vai chegando, tem que perdoar, entendeu? O ano que vem eu já tenho o Instituto do Idoso, Tem vaga exclusiva, né? na minha mão. Vai colocar adesivo no carro? Não só adesivo, eu falar pro meu filho, quero começar a andar de ônibus grátis. Marcão, só de curiosidade, ó, R$1,90 mais tarifa, mas ela falou que tarifa, colocando as tarifas não dá R$2,10 final. Tá vendo? Bora lá, Ale. Marcão, esse papo tá gostoso demais, né? Bom, poder cara. relembrar, poder pensar no nosso dia a dia, nos nossos desafios. Falamos de comissária, falamos do... Falei que era um palavrão, né?
Hoje pra mim não é mais palavrão não, cara, mas já foi muito, infelizmente. Convivo com isso. E aí o Marcão trouxe uma questão super interessante, né? Falando, poxa, a gente fazia a operação antes da pandemia, não existia comissário. Né? Tinha orgulho de falar, não tenho comissário. Hoje 50% da minha carteira praticamente é comissário. Marcão, e aí? Queria falar um pouquinho, né, com você, tentar aprofundar, até a pedido de alguns seguidores nossos, Claro. sobre a análise de crédito, né? Ou seja, cara, tendo esse volume de comissário, que a gente sabe que é uma operação que oferece um risco ainda maior do que o risco normal do nosso negócio, né? Como que você faz, Marcão? Conta um pouquinho desse desafio no dia a dia lá da MMX para lidar com essas comissárias. As minhas comissárias, elas são na conta escro, a grande maioria, mas eu tenho também comissária que não é na conta escro, né? Assim, eu penso assim, para o nosso segmento, né? Assim, quando nós levamos um golpe na nossa empresa e que esse valor é maior, né? Você vai visitar um cedente, você não dá um limite para ele de 500 mil. Sim. Ou às vezes até dá, dependendo da condição de segurança da operação. Sim. Mas via de regra não é o que você vai dar, Sim. pelo menos eu não. Agora, às vezes, você vai dar 500 mil para um cara que já está com você há 10 anos. Sim. Né? Eu falei para o Cipim agora de um cliente que ele conhece, que é a L7M, que inclusive ele tem a conta escro comigo, mas não movimenta mais comigo. E ele também tinha comissária comigo, trabalha 1.7. Mas só para citar esse cliente ele traz mercadoria da China, já está no mercado há mais de 30 anos, o negócio é da família, inclusive. Exato. Né? E esse cara, se ele me ligar hoje, e ele aceitar a minha taxa, ele vai ter que aceitar a minha taxa. E ele fala, Marcão, eu estou precisando de 200 mil para trazer um container da China, aceitando a minha taxa. Eu vou te pagar, mas é comissário isso. Eu vou pegar e vou falar para ele, pode mandar a operação. Isso é o fio do bigode. Sim. Infelizmente é assim. Né? Então, assim, da mesma maneira que eu considero que aquele cliente mais antigo, ele pode ser mais perigoso pelo volume mais alto, eu também considero que por relacionamento, ele é o melhor cliente que você tem na carteira. Né? Eu vou lembrar do Dr. Guizardi de novo. Você já deve ter ouvido essa história. Opa, vamos lá, tem mais O um. Dr. Guizardi, ele falava da vaca mansa, né? Já ouviu falar dessa história, né? Já ouvi falar. Que é a vaca holandesa. Ah, certo. Né? No começo, quando eu comecei com ele contava essa história, ele fazia questão, todas as reuniões ele contava essa história. Assim, como que é a vaca holandesa? Ela tá lá no pasto, sentadinha, deitadinha, bonitinha, ruminando, mastigando a sua comidinha, quietinha. E você entra no pasto e você olha ela e fala assim, olha que coisa mais bonita, né? E você entra ali dentro e não sabe o que está te esperando. Se virar as costas, ela pode correr e te dar uma chifrada. Essa é a vaca holandesa. Agora, quando você entra num pasto, tem um boi brabo, com aquela cara fumegando, você não entra lá. Né? Então, assim, os nossos clientes mais antigos são as vacas holandesas. Infelizmente. Mas como eu lido com um comissário hoje, como você falou, cara, hoje só para você ter ideia de números, hoje eu tenho um cliente hoje, que hoje de manhã me pediu para fazer mais uma operação e a comissária, ele tem um risco comigo de 820 mil reais. E não está na conta escro, por exemplo. E esse cara já opera comigo, cara, desde 2006. Caramba. Né? Ele era cliente de banco, meu, e continua comigo. Agora, o que eu vejo nele, né? O cara, ele presta serviço, um serviço especial, que eu não vou detalhar o que Perfeito. é, dentro da Scania, ele está na Mercedes, ele está nessas grandes empresas, mas ele presta serviço com contratos anuais. E, por exemplo, ele tem um contrato com a Scania desde 2006. E eu continuo arriscando com ele. A taxa final dele é alta. Sim. Tá? Mas, cara, é um cara de risco. Pode chegar amanhã e ele me dá um problema. Sim. Então, eu lidar com comissária hoje é aquele cliente meu que é antigo, que está na carteira, que pode ser o cliente mais perigoso, mas é o cliente que me dá mais rentabilidade. E às vezes, né, Marcos, se der problema, é onde você sabe que você vai conseguir sentar na frente do dono e falar, vamos resolver? Cipim, Pelo menos esse é o pensamento, né? Esse é o nosso pensamento. Mas, cara, eu já vi cada situação de o cara falar que vai resolver e não resolver. Ah, sim. Então, depois que apertou o botão, já era. Já né? era. Você botou o dinheiro na mão dele, aquilo que você falou aquela hora. Enquanto você tá com a bola na mão, você exige tudo. Passou para lá, você não exige mais nada. Sim. Então, se vocês quiserem história engraçada, eu vou contar uma história engraçada. Essa é boa. De fraude. Cara, eu peguei há uns 10 anos atrás um cara
que ele sabe essas garrafinhas de água que o pessoal leva para academia, que é customizada, né? Às vezes tem a marca, aquela garrafinha de alumínio bonitinha, tal. Sim. Eu peguei um cara, um alemão, né? O Klaus. E esse cara, ele descontava título comigo e eu pegava títulos dele da Bayard. Sabe aquela casa Bayard que tem no shopping? É uma casa de esporte. Sim. Ela é um nível mais elevado do que, por exemplo, a Centauro. Sim. Que o público, né? Os produtos são mais caros, tal, tudo. A Bayard. E eu cheguei para esse cara uma vez, eu lembro na época, ele me deu um tombo de 10 mil reais apenas. Só 10 mil reais. Eu descontava uma nota de 10 mil, aí liquidava, depois eu descontava mais uma de 10 mil. Aí uma vez ele queria descontar mais 10, eu fiz 20 mil, foi onde eu tomei o tombo, foi onde eu me lasquei. E o argumento dele para mim é o seguinte: Marcos, você está lidando com um alemão. A gente tem palavra, como se dissesse, né? O brasileiro não tem palavra. E ele me convenceu a fazer a operação. E eu perdi o dinheiro. Cara, quando eu fui cobrar ele, como o Cipinho falou, e ele já operava comigo há muito tempo. Cara, eu fui cobrar ele, eu cheguei numa loja de motos BMW, ali na Faria Lima, que era de um amigo dele, a loja. E ele não me atendia já há uns 2 meses. Caramba. Né? Quando eu fui cobrar o cara, ele chegou para mim e falou assim: olha, eu tinha um sócio comigo brasileiro na empresa em que ele vendia as garrafinhas dele, que ele tinha uma marca exclusiva que vinha da Suíça para distribuir nessas lojas. E ele falou assim para mim: olha, eu tomei um tombo do meu sócio, a minha mulher se separou de mim porque o meu padrão de vida deu uma piorada, entrou na justiça pedindo os filhos e mais uma pensão, e eu tô aqui na loja do meu amigo vendendo moto. Então, tipo assim, né? Desculpa o palavrão, todo mundo me fudeu. Então, foda-se também. Sim. E eu falei pra ele assim: Klaus, você lembra pra mim que você falou assim pra mim? Eu sou um alemão, eu tenho palavra. Quer dizer, o que resolveu o filho de bigode? E eu imaginava que quando fosse dar o problema eu ia receber dele. Não recebi nada dele até hoje. Então, acho que quando o cara perde o seu negócio e ele vai priorizar ali quem ele vai pagar, é a família, os amigos, alguma coisa, perdeu, cara. É um risco muito alto. Então, eu lidar com comissária hoje é muito mais pelo relacionamento antigo, eu mantenho aqueles caras, muitas vezes, do que às vezes arriscar um novo. Aí um novo eu prefiro não arriscar. Então, dentro do volume que eu opero, para mim tá de muito bom tamanho. Eu pago os meus boletos e ainda sobra para viajar, que eu adoro viajar. Ótimo. Tá tudo certo, né? Muito bom. Tá tudo certo. Marcão, eu lembro que de uma situação que eu tive uma vez com um cliente, né, muito antes da C2, né, que era uma operação, e era justamente uma operação que ele precisava de um fomento. E é um cliente que já rodava comigo há 6 anos, tempo. né? E aí tinha todo um histórico e tal, e tinha uma situação, ele não tinha comissária, mas ele precisava de um fomento, porque ele recebia um pedido maior e tal. E aí chegou e eu falei: cara, é o seguinte, vamos lá. Você precisa do fomento, eu tenho disposição para poder fazer o fomento para você. No entanto, a questão toda é o seguinte: eu posso morrer amanhã e você pode morrer amanhã. Exato. E aí, então, como é que eu confio em você, acredito em você, vamos fazer. Mas só que antes disso, vamos fazer o seguinte: você não tem um carro? Boa. Vamos fazer um contratinho aqui, deixa ele de garantia, Passa o e tá carro tudo pra mim. certo. Acabou. E tá tudo certo, cara. Porque assim, se eu morrer, se você morrer, cara. O problema não é a desconfiança, né? É um a fomento, vida. mas tem a garantia. Tô fazendo porque eu confio em você. certo. Mas deixa a garantia, porque qualquer coisa pode acontecer, né? Matou, cara, é Então, sério. nesse sentido, né, eu acho que a gente precisa nesses momentos. E se fosse hoje, você ainda ia fazer assim, né? E eu vou aproveitar a C2 Card e já vamos fazer uma nota comercial. Exato. Vamos usar uma nota comercial para deixar, É o carro e a nota comercial, mais fácil de executar. deixar tudo amarradinho. Tudo né? amarradinho. Então, eu acredito que essas vivências, né? Sim. Na verdade, é o que faz a gente ter um pouco mais de segurança, né, no nosso negócio e poder tocar a nossa vida, como você falou, né? Conseguir pagar os boletos e sobrar alguma coisinha Sobrar para alguma coisinha viajar. pra viajar. Isso é o mais importante, né, Marcão? Porra. Filho criado, tudo sossegado, agora... Agora eles que têm que correr atrás do deles. Boa, é isso aí. Tá bem encaminhado, né? Nossa, Graças a Deus. Danilão. Cara. Não posso reclamar, não. Que bom. Marcão, a gente fala quando a conversa é boa, passa rápido o Passa tempo, né? rápido. Não deu pra Passa. perceber. Eu peço perdão pela voz, mas Que eu fui isso. surpresa, Não, mas eu mas espero que foi- tenha contribuído aí de alguma forma, cara.
muito... Foi tranquilo, foi muito legal. Marcão, a gente gosta de pedir sempre, assim, né, para os nossos convidados deixar, assim, uma mensagem, né, uma palavra, uma coisa de incentivo para aqueles que estão começando, ou mesmo aqueles que já estão há bastante tempo. E muitas vezes eu costumo dizer que muitas vezes você ser empresário, às vezes é uma atividade meio solitária, né? Porque você toma a decisão final e você toma umas porradas, aí você fica meio, né, cabisbaixo, enfim. E você precisa a todo momento, né, buscar formas né, enfim, buscar continuar o seu processo, né? Então, se você puder deixar, né, uma mensagem para os nossos ouvintes. Cara, eu vou aproveitar, eu acho que é até legal eu usar esse exemplo, né, para quem está entrando no mercado. Eu acho que eu vou usar o exemplo, por exemplo, da empresa que eu abri agora recente em São José dos Campos, né? Eu estou abrindo essa empresa com um cara que é ex-gerente de banco. O último banco que ele passou é o Safra. Legal. E esse cara, ele traz negócios para mim. Ele é um agente de fomento que está aí no mercado, não conseguiu voltar para o banco. E eu vi nele uma oportunidade de negócio, de montar uma empresa com ele. Então é um cara que está começando, né? Então, assim, para quem está começando, que já vem do segmento ou bancário, ou conhece um pouco o nosso segmento, esse cara ele já tem uma cabeça melhor para entender o nosso negócio. E começar o nosso negócio, a gente volta lá atrás, né? Cara, você está entrando, faz uma musculação, cria corpo, ganha primeiro um dinheiro, faz um patrimônio, para depois se arriscar, né? Eu diria, evita concentração, evita comissário. Agora, se não tem jeito, cara, parte para alguma garantia real e lastreia isso com uma nota comissária e usa C2 Cards, por exemplo, né? Temos vários parceiros aí no mercado que faz isso, mas tem que usar essas ferramentas, essas possibilidades que tem de tecnologia no mercado para te dar um pouco mais de segurança. E principalmente ouvir quem está aqui atrás do negócio. Então, acho que o cara tem que me ouvir muito mais do que eu ouvir ele quando ele vai fazer, né? E esse ouvir, principalmente, se o cara não é do mercado, né? Esse cara que é do mercado, que eu estou abrindo a empresa com ele, já é um cara que tem sabe, você vai discutir crédito com ele, ou um cadastro novo, ele não tem aquele ímpeto. Marcão, esse cara já opera lá, esse cara é muito bom, olha que operação boa. Não. Ele vem e te ouve. Você, Marcão, o que você acha desse cadastro? Eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. Aí alguém manda uma operação dele por 50, para o Marcão, eu estou pensando em começar com 25. Então é um cara ponderado, ele já vem. Agora, quem não vem, eu acho que esse cara, a minha dica para ele é a seguinte, cara, ouve quem está aqui. Porque quem está aqui já levou bordoada, já tomou na cabeça, mas já construiu alguma coisa. Então eu construí um patrimônio, graças a Deus, que dá para eu viver o resto da minha vida sem luxo. Não preciso comprar um barco, né? Mas se eu quiser comprar uma BMW 0, eu consigo. Se quiser alugar um final de semana no iate, tá tudo certo, né, Marcão? Certo. Dá para ir. Dá para ir para Grécia, alugar um barco, na boa, dá na boa, entendeu? Então é isso, ouvir as pessoas, eu acho que isso aí ajuda bastante. Muito bom. Muito legal. Quero... Cipim, por favor. Acho que foi uma troca enriquecedora. Obrigado. Né? Tanto dos casos que você trouxe, mas principalmente da experiência, né? Sim. Principalmente para esse momento do mercado que está... nunca é fácil, né? Não. Mas está um pouco mais conturbado. nervoso. Mas Então foi prazeroso aí, Marcão. Tanto que a hora foi passando e a gente nem percebe, né? nem percebe, muito boa a conversa. Muito obrigado aí por toda essa Imagina. troca e essa sinceridade, né? Sim. Acho que isso foi o mais legal do nosso Sim. bate-papo, né? A sinceridade em todas as palavras. Sim. Muito legal, muito obrigado. Obrigado eu. Marcão, também agradecer muito, né, pelo seu tempo. Tem uma coisa que já é meio antiga, o pessoal faz até meio clichê, fala o ativo mais importante é o tempo, né? Então você ceder esse tempo tão precioso aí no dia a dia, né, da correria, para estar aqui conosco é muito gratificante, né? A gente agradece muito mesmo pelo seu tempo e o quão enriquecedor, né, é para nós e com certeza para todos os nossos seguidores essa troca de ideia tão franca, tão sincera, tão aberta, né, que tivemos aqui agora. Então isso é realmente maravilhoso. Desejamos assim um crescimento, né, gigantesco para a MMX. Obrigado. Com certeza, com toda essa base, né, de quase 30 anos aí. Quase 30 Uma vida. Uma vida inteira, né?
Mas César, eu te agradeço demais, cara. Você é um cara que eu acompanho, né, como alguns cortes do podcast, alguns lugares que a gente se encontra. E eu acho que a contribuição que você dá para o nosso segmento é absurda. É absurda. Você como pessoa, né? O Cipinho eu conheci há menos tempo, mas também está junto com vocês. Sim. E absurdamente também contribui muito. Você é um cara que você tem trazido para o nosso segmento muita coisa boa. Então isso é muito legal da forma como você traz espontânea. Parabéns pela tua trajetória. Embora não seja tão longa assim, mas é muito enriquecedora, cara. É isso. Legal. Então, muito obrigado, Marcão. Obrigado, Cipinho, por mais esse episódio tão legal. E assim, encerramos mais esse episódio do C2Cast Crédito e Inovação. Não deixe de nos seguir em nossas redes sociais.